consolo ao nosso coração, traz consolo à nossa alma, refrigera a nossa alma, como a Tua Palavra nos faz saber. Sopra o Teu Espírito sobre nós, refrigera a nossa alma, faz com que o nosso cálice transborde pela excelência do Teu poder em nossas vidas. Oh Pai, enriquece-nos esta manhã pela ministração da Tua Palavra, para que possamos sair daqui mais pérolas, para o louvor do Teu nome. Nós te pedimos esta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. E os irmãos dizem comigo: Amém. E podem se sentar. Podem se sentar. Havia um programa que estava na televisão, um slogan publicitário que estava na televisão. Palavras para quê? É um artista português, não é? E eu digo palavras para quê? Vocês já o conhecem, então ele é da casa e Deus te usa para nos abençoar. Bom dia, irmãos. Mas queria falar com vocês acerca de uma igreja missionária. O David no outro dia perguntou-nos qual é o título da mensagem. E de facto às vezes eu tenho determinados temas que vêm ao meu coração para falar, mas não meto um título. Depois disse, olha, escolhe tu. Mas hoje gostava mesmo que ficasse gravado nos vossos corações acerca de uma igreja missionária. Porque nós temos tendência, quando falamos em missão, lembramos logo dos missionários que vão para a África, ou que vão para a Ásia, vão para países que estão em muita dificuldade, onde há um problema qualquer, uma catástrofe natural, lá vai alguém para ajudar e nós nos lembramos que missão é isso. Claro que missão é isso, mas não é só isso. Nós perdemos a visão de uma igreja missionária. E nos dias de hoje, o que ele estava a dizer, que a igreja precisa ser evangelizada, é mesmo verdade. A igreja precisa ser evangelizada. Nós estamos a viver tempos muito angustiosos, muito trabalhosos. E está lá escrito e tem que se cumprir. Nos últimos dias, homens que só olham a própria ganância, o próprio ventre, usam-se das ovelhas para lhes tirar a lã. Tiram-lhes tudo e mais alguma coisa. É que se isso fosse feito em nome deles, eles poderiam assumir a responsabilidade. Mas eles escondem-se atrás do nome de Jesus, porque é feito do nome de Jesus. Como se Jesus fosse lá fazer aquilo. Então ficam impunes. Porquê? Porque foi feito em nome do Senhor, com certeza que foi o Senhor que permitiu que aquilo acontecesse. Nós vivemos tempos em que entraram um determinado tipo de doutrinas e nós nascemos de novo nelas, porque eu entreguei a minha vida a Jesus neste movimento onde a maioria de nós estivemos todos. E muitas coisas boas vieram, mas muitas coisas erradas também vieram. Mas quando há um coração receptivo e um desejo de buscar a Deus, e um desejo de amar a Bíblia, ora nós buscamos mesmo, porque nós seguimos na nossa vida de acordo sempre com o nosso coração. Eu tenho aquela filharada toda. Por muito bem intencionados que sejamos a trazer uma estrutura a eles vão sempre seguir o que está no coração deles. Sempre. Esta é a realidade. Então, nós, os filhos de Deus, é a mesma coisa. Nós sempre seguiremos o que está no nosso coração. Mais tarde ou mais cedo, nós seguiremos o que está cá dentro. Então eu sempre tive muito desejo de conhecer a Bíblia. E eu ficava tão... Comecei a crescer e comecei a ficar com dor no estômago, porque comecei a ter problemas de relacionamento com alguns líderes. Porque eu não me conseguia identificar com algumas coisas que eles diziam e faziam. Então isto foi mexendo comigo. E chega a uma altura, nós somos encostados à parede. E temos que decidir, tomar decisões na nossa vida, que são radicais, que precisam de ser cortadas, para que possamos
não apenas sobreviver a uma catástrofe daquelas, mas que possamos ir crescendo num solo fértil, com Jesus, porque a nossa vida, se Deus permite que eu possa viver mais um dia, então é mais um dia que também eu estou cá para poder ser uma bênção. Amém. E nós temos que ter esta visão de missão. Nós temos que olhar para nós próprios e perceber, ter esta consciência que nós não existimos com o propósito de aquecer cadeiras. Nós não existimos tendo um papel de espectador. E temos que ter a consciência que muito da Igreja, por causa da Igreja viver neste marasmo, nesta frieza espiritual, nesta adoração de umbigo, porque a Bíblia diz que estes homens amam o seu ventre. Nós aprendemos a amar o nosso ventre. Olhamos apenas para nós, para aquilo que nós desejamos. São os meus sonhos. Já não são os sonhos que Deus tem para mim, são os meus sonhos. Deus vai realizar todos os teus sonhos. E se os teus sonhos não prestam? E se os teus sonhos não prestam? E se os teus sonhos, por muito bem intencionados que sejam, estão a bater de frente contra os sonhos de Deus que Ele tem para ti? Percebem? Nós temos de ter consciência que muito disto é alimentado por uma má liderança. Para haver uma crise na igreja como há, tem que haver uma crise grande em termos de liderança. Os líderes falam de amor, mas não amam. Os líderes falam de verdade, mas mentem. Os líderes falam de adoração, mas não adoram. Os líderes falam de oração, mas não oram. Os líderes falam de comunhão, mas cortam-se na casaca uns dos outros. Os líderes falam de partilha, mas eles apenas olham para a vida deles. Os líderes ensinam que os irmãos devem dar e eles enriquecem à custa dos irmãos. Nós estamos a viver isto nestes dias. Há uma grande e grave crise de liderança dentro da igreja. Eu assisti uma vez a uma reunião, nem fui eu bem que vi, foi a minha mulher. As mulheres às vezes têm um olhar mais perspicaz, enquanto nós às vezes vemos com óculos. As mulheres conseguem ter a sensibilidade de microscópio. Uma determinada igreja onde um determinado líder foi anunciado com muita antecedência, com um grande nome, porque ocupa uma determinada posição, e não questiono, apareceu para pregar finalmente naquele dia tão desejado, com o seu belo carro. Não ponho isso em questão também, não fui eu que o paguei. E depois de tanta bajulação àquele homem, houve o cesto das ofertas que passou. E eu sei que isto às vezes é complicado. E se nós não vemos, a gente não vê. Mas se a gente vê, é complicado. O homem entre as moedinhas, escolheu uma mais pequenina que lá tinha, o que era convidado. E não saiu dali no fim do culto enquanto não recebesse a oferta. Porque teve que ser pago para lá ir. Porque já se exige um cachê. Ou então, já que não pode ser cachê, venha uma boa oferta. Irmãos, a gente vai assistindo a muita coisa disto. Que horror, isto não é nada. Isto não é nada. Em comparação com outras e outras coisas. Então nós temos uma crise de liderança. E os segredos ficam apaixonados por líderes que gritam bastante, que saltam bastante, que mostram show. A igreja hoje apresenta um Cristo que eu não encontro na Bíblia. Esse Cristo não vai mais na Bíblia, o que nós vemos estampados. Qual é o folheto de evangelização que não aparece assim? Se sofre de depressão,
Aliás, uma bronquite, unha encravada, de bicos de papagaio. Hoje aparece uma lista nos folhetos de evangelização com tudo aquilo que é possível para que de alguma forma possamos adquirir clientes para o negócio. Nós estamos a ver um Jesus estressado a adquirir, a viver neste tipo de ambiente. Nós vemos um Jesus revoltado contra os fariseus, contra os saduceus, contra os sacerdotes, a lançar-lhes no rosto a sua hipocrisia. Muitos destes homens ensinavam, misturado com a lei, misturavam os costumes dele. Então nós temos uma crise de liderança. Nós nascemos num ambiente em que as igrejas começaram a florescer, porque o Espírito de Deus estava a mover. E era bom ser pastor. Ser pastor era sinal de ter um status, ter uma posição dentro da igreja. Subir o púlpito para pregar era sinal de promoção. Foi promovido. Não é? Está lá aquele versículo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Não, Deus exaltou. Foi promovido. E vocês agora estão um pouco mais abaixo. Nós vivemos dias desses, crescemos nesses dias, com muita falta de caráter. Com corações que não foram transformados, com corações, já há bocadinho que o Eurico estava a falar, de muitas bonitas pregações, mas a dormir em camas separadas, eu comecei a rir. São N situações. Bem, nós perdemos o contexto da Bíblia para fora das nossas vidas. Se alguém deseja, de facto, o episcopado, é excelente obra deseja. Mas o nosso coração, de facto, não pode ter aparência de humildade. O nosso coração tem que ter mesmo humildade. Nós temos que aprender a ser humildes. E nós não podemos ser missionários lá fora se nós não formos humildes. Não podemos. Irmãos, não há graça de Deus se não houver humildade. Não há, não pode haver. Não pode haver. O Cristo que eu prego tem que ser o Cristo que eu vivo. Tu tens que acreditar naquilo que eu prego. Eu tenho que acreditar naquilo que eu prego. Com todas as falhas que nós temos, mas eu tenho que acreditar naquilo que eu ensino. Então nós precisamos de crescer, porque a igreja torna-se naquilo que o pastor é. Se o pastor é exigente com ele próprio, se ele próprio quer aprender das Escrituras, se ele próprio quer ser um homem cada vez mais ativo, levando a quem puder, porque há sempre uma aflição, nós queremos arrastar connosco o máximo, sendo possível, pessoas. Então a igreja, ao seguir o pastor, a igreja cresce, a igreja aprende a ultrapassar, e aquilo que era uma dificuldade enorme hoje, se nós olharmos para trás, ele já é tão pequenino. Nós crescemos. Nós precisamos de crescer. Precisamos de amadurecer um bocadinho. Abram a Bíblia, por favor, em Juízes, no capítulo 17. O livro de Juízes é um livro que fala, de facto, de muitas vitórias do povo de Deus, mas fala de muita desgraça. Fala de muita rebelião. O livro de Juízes mostra-nos um período de 400 e tal anos. Fica no Velho Testamento, é o sexto, como é que é? O sétimo livro da Bíblia. Exatamente. As 12 tribos de Israel tinham entrado na terra prometida. Moisés, antes de morrer, deixou um líder. Quem foi o homem que substituiu Moisés? Vocês lembram-se? Quem foi? Josué. Moisés morreu e deixou um líder. Josué. Um homem também cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus,
E esse homem morreu também. E quem foi o líder que sucedeu a Josué? Quem se lembra? Aqui ninguém se lembra, sabe porquê? Não havia. É que Moisés deixou um Josué, mas Josué deixou uma pedra. Josué, antes de morrer, pronuncia o que é que poderia acontecer se o povo voltasse as costas a Deus. E ele no fim diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E fica aqui uma pedra, debaixo de uma árvore, fica aqui esta pedra, que ela ouviu as nossas palavras e vos será por testemunho. Então, em lugar de um líder, fica uma pedra. Olha, irmãos, eu já trabalhei com pedras. As pedras são frias. E duras. Eu já trabalhei com pedras. Não havia líder. Então, as 12 tribos começaram, cada uma, a se desenrascar. Cada qual a governar-se por si. O tabernáculo estava levantado, mas a adoração a Deus começou-se a perder. E no capítulo 17 nós temos uma história. Diz assim: ora, certo homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, disse à sua mãe, olha o que ele disse à mãe: as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, e acerca das quais ouvi deitares maldições, essa prata está comigo, eu a tomei. Então disse a sua mãe: bendito o Senhor seja meu filho. Quando ele restituiu as 1100 moedas de prata à sua mãe, ela lhe disse: solenemente consagra a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem de escultura e uma fundição. E uma de fundição eu a devolverei a ti. Assim ele restituiu a prata à sua mãe. Ela tomou 200 ciclos de prata e os deu a Orives, que os transformou na imagem de escultura e na de fundição. E foram colocadas na casa de Mica. Ora, este homem, Mica, tinha este homem uma casa de deuses. Olha que bem, hein? E fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para que fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que bem parecia aos seus olhos. Não fecha a Bíblia. Nós temos aqui uma mãezinha, que desapareceu aquela prata toda. Desapareceu e ela percebeu que tinham roubado. E dá para perceber que esta senhora tinha uma língua daquelas bem comprida. Porque abre a boca e desata a dizer barbaridades e a mandar maldições por tudo quanto era sítio, porque lhe roubaram. Só que ela não sabia que tinha sido o filho. E este filho, também como era um filho muito querido da sua mamã, chegou e disse: olha, a prata que eu ouvi tu andares aí a lançar maldições, mãezinha, a prata fui eu que te atirei. Oh, bendito seja do Senhor o meu filho. Oh, filhinho. Oh, filhinho, tu tiveste uma ação que de facto precisa ser recompensada. Tu roubaste, mas eu vou-te recompensar. Como é que ela recompensa? Enaltecendo ainda mais o ego. Manda fazer uma imagem. Lá vai a prata de volta para o rapaz, mas em forma de imagem. E o rapazinho, dá para ver que era um rapazinho todo jeitoso, não é? Já com a sua a casa de vários deuses. Deuses para tudo, até do lar. É? Isto há senhoras para tudo, menos para a limpeza, como dizia o outro. É a senhora da agonia, a senhora deste. Com os ídolos todos, e deu para arranjar mais um espaço para aquelas estátuas, e no meio daquelas estátuas tinha uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal só o sacerdote podia usar. Então eles misturam tudo e chamam aquilo de Deus. Eles
estou a servir a Deus. E temos uma mãe que é líder, que está a passar para o seu filho toda esta confusão, todo este lixo, e diz que é Deus. Nós hoje estamos a passar para os nossos filhos espirituais, e estou a falar nós, líderes. Eu sei muito bem aquilo que eu ensino e aquilo que eu prego. Tenho ouvido o Eurica a pregar, e sei que não é isto que ele ensina. Mas nós assistimos hoje a ensinos onde é tudo misturado. E é Deus. E é Deus. E nós aceitamos. E nós desenvolvemos. Mas é apenas o nosso ego. Agora, a história não fica por aqui. Porque ele, para ainda tornar a coisa ainda mais religiosa, ele pensa em consagrar um dos filhos como sacerdote. O que Deus acha ou deixa de achar é indiferente. O importante é ele ter um serviço religioso montado na casa dele que lhe seja favorável. Uma ovelha interesseira vai sempre procurar um serviço religioso que lhe sirva aos seus interesses. Se eu ouvir um pastor que me diga assim: João Carlos, tu tens que mudar o teu coração. E depois tenho um outro pastor que me diz assim: João Carlos, vens cá à minha igreja, vamos orar, trazes 10% e o Senhor vai-te dar 100. Ora bolas, eu faço as contas da multiplicação, então espera lá, entre mudar o caráter e receber mais dinheiro, vou então à outra. Infelizmente é isto que acontece muitas vezes. Ó pastor, eu gosto muito de uma igreja viva. Então o que é uma igreja viva? É aquela igreja que dá saltos, que faz barulho, que toca muito alto. Isso é uma igreja viva. Uma oração forte. Vocês nunca ouviram falar a oração forte? Ó pastor, é preciso uma oração forte. Que oração forte? Que oração forte? Este homem, quando uma vez me disse que era preciso era uma oração forte, ele queria era uma oração forte. O que ele queria era um murro bem assando nos queixos. Mas forte, de maneira que o deixasse adormecido, porque podia afastá-lo da morte espiritual. Podia ao menos afastá-lo da morte espiritual. Passava-lhe a dor de dentes? Exatamente. Às vezes um bom coice ajuda a acordar quem trata do burro. Porque este homem, eu conhecia e conheço a senhora dele, que é uma joia senhora. Sempre maltratou a mulher, que ia à igreja, mas maltratava a mulher. Largou a mulher para se enfiar com uma outra fulana. Se a fulana, coitada, morreu de cancro, voltou para os braços da mulher. E quando ele saía de casa, a mulher dizia: mas tu vais-te sair a esta hora. Um homem tem que se divertir. Mas queria uma oração forte. Pelo amor de Deus. Uma oração forte às vezes, eu não estou a apelar à violência, mas sinceramente. Uma oração forte. Irmãos, o que é que nós estamos a gerar? Hoje ligamos a televisão, ligamos a internet, vemos auditórios cheios. As coisas estão lá a acontecer. Há coisas que estão a ser feitas às claras à frente dos irmãos. E os irmãos aplaudem e dizem amém. O que é que se passa? O que é que se passa? Passa-se que os irmãos não querem ler a Bíblia. Passa-se que os irmãos nem sequer começam pelo Novo Testamento. Passa-se que os irmãos não se interrogam. Porquê? Porque estão como este Mica, querem serviços religiosos que lhes sirvam de ventre. E desde que eles, os filhos, a casa, o gato e o negócio estejam bem, o resto se lixe. Nós é isto que nós assistimos. Nós falamos com as pessoas lá fora. Ou se sou eu que estou enganado? Estarei a dizer alguma mentira? Isto provoca a revolta. Pessoas que me ensinaram a dobrar um joelho ao nome de Jesus. João Carlos, precisamos de orar. Temos que orar. Tu tens que desenvolver uma vida de oração.
Pessoas que eu vi caminharem comigo, a orarem comigo, e hoje estão bem. Porquê? Porque o negócio está a florescer. Eu não sou contra um negócio florescer. Eu não sou contra prosperidade. Só que o conceito de prosperidade está tão degradado. Nós hoje, nos dias de hoje, metemos Jesus em tudo. E será que Ele entra onde nós metemos? Uma igreja missionária, irmãos. Quem nós somos? Qual o perigo de nós nos tornarmos? Estes são dias que precisamos de acordar e de dizer não àquilo que precisa de ser dito, não. Amém, amém. Bom, é só para informar que eu não estou zangado. No versículo 7, continuando, diz assim: um jovem levita de Belém de Judá, que estivera morando na tribo de Judá, partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar. Segundo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, do tal Mica, e perguntou-lhe Mica: de onde vens? E ele respondeu: olha, eu sou levita. Sabe o que era um levita naquele tempo? Fazia parte da tribo que tinha sido escolhido para servir a Deus, por exclusividade. E ele se apresentou como: sou levita. Ah, teu irmão de onde vem? Eu sou pastor. Olha para mim, até tenho aspecto. Tenho uma cruzinha aqui e tudo. Percebe? Se Jesus tivesse morrido na cadeira elétrica, eles andavam com uma cadeira elétrica atrás. Eu não estou a gozar, eu estou a falar a sério. Eu sou pastor, eu sou líder. Nós perguntamos: irmão, está tudo bem consigo? Olha, eu já preguei aqui, já preguei. Eles apresentam logo um currículo. Tirei este curso, tirei aquele curso, tirei aquele. E nós só estamos a travar relacionamento. Mas as pessoas apresentam os títulos e os cursos. Como se isto trouxesse bênção. Como se isto fosse algo que Deus, de facto, dissesse assim: não, está certo. Escuta, tu não tens curso nenhum. Senhora, mas tu deste-me o dom, deste-me o talento. Não, rapaz, mas tem calma, este tirou o curso. Portanto, tu vais ter que ficar quieto, porque este não. Este tem canudos. Eu não sou contra cursos. Eu não sou contra tomarmos conhecimento. Devemos adquirir conhecimento. A Bíblia diz que devemos adquirir conhecimento. Mas estão a perceber a diferença? Estão a perceber o cartão de visitas? Estão a perceber como é que nós nos apresentamos? Como é que eu me apresento diante das outras pessoas? Irmãos, nós encontramos disto tanta vez. Eu estou a orar por uma igreja missionária. Os missionários, sabe o que é um missionário? É um apóstolo. Sabe o que é um apóstolo hoje? É um gerente. As pessoas esquecem-se. Tudo está desfocado. Hoje, para ser apóstolo, tem que se ter determinados requisitos de posses. Naquele tempo, os apóstolos levavam a sério. Eram irmãos que trabalhavam em tudo. Horas, fora de horas, se esforçando para que mais almas se salvassem, para que o Evangelho fosse genuíno. E hoje o apóstolo é ter uma posição que pode pôr um pé em cima do outro. E onde é que estão os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os doutores, os mestres? Onde é que estão? No meio do povo. É o povo. Quando está lá fora, está a fazer isso mesmo. Está a exercitar esses papéis. Essa chamada. Ministério não é cargo, é serviço. Aleluia. Nós somos chamados a ser missionários. Não é religiosos, é missionários. Este rapaz que tinha a escola toda da mãe encontra-se com um indivíduo
que à partida não tinha caráter nenhum. Ele começa apresentando o seu currículo vitae. Diz aqui assim o versículo 10. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sempre por pai sacerdote, e a cada ano te darei 10 moedas de prata. Olha, dou-te mais o vestuário e o teu sustento. Mas a ver, tenho aqui a minha quinta privada, a minha casa privada em Cascais, tenho aqui uma capela cá dentro, devo dinheiro a montes de gente, mas não tenho os problemas. Vens aqui rezar a missa e eu pago-te. Oh, isto é ministério. Assim vale a pena ser pastor, não é? Fica comigo. Tu és o meu líder espiritual, mas eu é que te pago. Estão a perceber? Estamos a falar a sério, irmãos. A gente vai pôr numa brincadeira assim ou outra para cheirar quando estamos a falar a sério. Nós estamos a viver tempos destes. Você está a imaginar-se Jesus a habitar dentro do Vaticano, com aquelas mordomias todas? Você está a ver Jesus sentado nas mordomias que nós assistimos hoje nessas catedrais que se chama Evangelho? Que tipo de Jesus é que nós nos alimentamos? Olha, eu cresci assim, como a Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Esta é a minha filosofia de vida. É nisto que eu acredito. Aprendi da minha mãe. Tudo é Deus. Então não tem mal nenhum. Fica aqui comigo. E eu vou-te pagar. Versículo 12 diz assim: consagrou Mica, um levita, e o moço lhe serviu de sacerdote e ficou morando em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem. Mais uma estratégia nova, visto que tenho um levita por sacerdote. Já nem o filho servia, agora aproveitou o levita. Agora é que eu sei que o Senhor me vai fazer bem. Eu tanta coisa tenho, mas mais esta é porque ele tinha algum conhecimento das Escrituras. Quando ele diz que tem um levita por sacerdote, é porque ele sabia que os levitas eram pessoas consagradas para o serviço de Deus. Muito bem. Então já temos aqui a história a percorrer. Temos uma liderança que forma maus discípulos. Irmãos, e a igreja é aquilo que o pastor é. Eu vou repetir, a igreja é o que o pastor é. E ele sente-se pastor, é porque é o pastor. Quando é o pastor, a esposa do pastor obrigatoriamente teria que ser pastora. E obviamente que ser pastor ou ser pastora tem a ver com a chamada no ministério. Ainda que nós olhemos para uma mulher que não prega, mas é a mulher que muitas vezes o atura. Né? Muitas vezes não. Sempre. E vice-versa. Muito das cargas do ministério da igreja, ela suporta-os com ele. E também mal seria se assim não fosse. Seria muito triste. Mas ela acaba por ter que suportar. Então a igreja é aquilo que o casal é. A visão que eles têm no coração acerca das coisas de Deus, é nisto que a igreja vai crescer. Então temos uma mãe que gera um mau discípulo. Este mau discípulo vai procurar um serviço religioso que lhe seja favorável e depois acontece aqui uma reviravolta. É que no capítulo 18 nós temos uma história que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança em que habitar. Porque até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens entre todos os da sua tribo. Homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E disseram-lhes: ide e explorai a terra. Os homens vieram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Ora bem,
Nós temos da tribo de Dan, eles ainda andavam à procura de terra para se estabelecer, além daquela que já tinham, e começam a caminhar. 5 homens começam a caminhar e vão dar logo aqui à casa deste senhor, deste Mica. E o que acontece é muito engraçado, porque eles começam a observar o que se passa. E no versículo 4, fizeram-lhe a pergunta ao tal sacerdote, ao tal pastor, e ele respondeu, o versículo 4 diz assim: assim e assim me fez Mica, ele me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Vamos ler juntos. Ele me assalariou. Ele me pagou. Ele paga-me o ordenado. Diga assim comigo, ele paga-me o ordenado. E eu sou sacerdote dele. Porque ele paga. Diga. Vamos supor que nós somos esse sacerdote. Diga. Eu sou sacerdote. Porque ele paga. Isto quer dizer, quando acontece uma coisa desta, se ele deixar de me pagar, eu deixo de ser sacerdote. Então temos aqui um pastor que olha para o cara como um emprego. Irmãos, e isto não é emprego. Ou é uma chamada de Deus, ou não é. Digno é o obreiro do seu salário, mas não é um emprego. E os pastores hoje se tornaram profissionais. Um pastor que se torne profissional vai gerar profissionais. Por isso os homens de negócio dentro da igreja têm um tratamento especial em relação ao restante dos irmãos. Porque são vistos de uma outra forma. São mais profissionais. Então eles deixam de ser pastores para ser o quê? Gerentes de uma empresa. Mas aquela gerência e aquela empresa é familiar. Passa de pais para filhos. Isto hoje está muito animado. Tem música e tudo. Passa de pais para filhos. Quem está ao lado desse pastor, se tiver chamada para o Evangelho, tem que sair dali. Porquê? Porque não tem espaço. Porque é para o filho. O filho tem talento para a música, mas não pode ser, tem que ser pastor. Que é para seguir os passos do pai. Nós olhamos para Juízes e olhamos para estas histórias e pensamos, isto era antigamente com Israel. Deixa-me dizer uma coisa sobre Israel. Aqui há temos um jovem crente, estava a debater comigo. Quando eles começam a ser muito teimosos, eu os abençoo, né? Olha, somos amigos, mas continuamos. Porque ele estava a endeusar a nação de Israel. Eu não posso nem endeusar, nem endiabrar. Israel teve um papel importantíssimo na história. E o único papel, pela razão ao qual Israel existiu, foi para trazer da história Deus para a humanidade. Só. A razão do novo Israel da Igreja existe para levar a humanidade de Jesus e fazer história na vida do ser humano. Amém. O ser humano precisa de mudar a sua própria história quando conhecer a humanidade de Cristo. O Deus ao qual nós servimos se fez homem. Se fez ser humano. E nós, muitas das vezes, queremos apresentar um Cristo extraterrestre, que parece que não existe. A história da humanidade que está à sua volta, quando o irmão sai daqui, muda quando eles conhecem a humanidade de Cristo. Porque na humanidade de Cristo, o Espírito Santo atua. Ele se apresentava como o Filho do Homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. É importante as pessoas perceberem que Cristo se fez como um de nós.
É importante que as pessoas percebam que Jesus se sentava e gastava o seu tempo sentado à beira de um poço a falar com uma mulher cuja vida já não dizia nada. É importante que as pessoas percebam que Cristo chorava. É importante que as pessoas percebam que Ele era considerado amigo dos pecadores. Amém. Bom, depois de eles terem sabido disto, eles voltaram, foram espiar uma terra, a terra era boa, voltaram para trás e avançaram então com um exército da tribo deles e passaram pela casa de Mica outra vez, no capítulo 18, versículo 19, versículo 18, capítulo 18, versículo 18, diz assim: responderam-lhe, versículo 18, perdão, entrando eles na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse o sacerdote: que estás fazendo? Responderam-lhe: cala-te, não digas uma palavra, vem connosco e ser-nos por pai e sacerdote. O que te é melhor? Olha a pergunta deles. O que te é melhor? Ser sacerdote da casa de um só homem ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Então o coração do sacerdote se alegrou. A oferta era maior. Tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e andamento. Foi com o povo. Bem, irmãos, má liderança gera maus discípulos. Maus discípulos procuram apoio religioso que lhes sirva. E os sacerdotes deste apoio religioso procuram formar e criar uma geração de gente emburrada. De gente que os sirva. Esta gente toda disseram-lhe a ele: pá, larga esse tipo. Isso é só um grupo familiar. O que é melhor para ti? Seres líder de um grupo familiar ou pastor de uma igreja que é uma nação inteira? Uma tribo inteira. Tu já viste bem a tua posição? E o fulano pensou melhor: espera lá, o serviço aqui é outro. Se aqui tenho que andar de mim, ali já ando com um Cadillac. Já é diferente, já fico com outra casa, já fico com outra vida, já posso ter mais segurança, já posso ter um pé de meia. Então este é o tipo de sacerdotes que nós temos. E este sacerdote agarrou em tudo, na estola sacerdotal e nos ídolos todos. Tudo certo. E assim lá foi a vida dele. Eu não vos queria deixar assim, um ar tão desanimado. Mas este é o quadro da igreja que nós temos hoje. Nós hoje temos pastores no Brasil, irmãos nossos, gente boa, gente fiel, que estão assustados a destruir os rebanhos. Porque também os rebanhos têm maus pastores. Porque os pastores também lhes convém que seja assim. Porque dá mais dinheiro. Mas qual é o pastor que não gosta de ver uma igreja cheia? Todo o pastor gosta. Mas se o propósito do pastor for assim: se eu tiver a igreja cheia, tenho X de dinheiro. Se eu tiver metade da igreja, tenho metade do dinheiro. Será que os pastores pensam nisso? Alguns. Uma vez disse a um amigo meu que nós ensinávamos sobre uma forma ferrenha sobre dízimos. Nós aprendemos assim ensinávamos. E quando eu percebi que os dízimos faziam parte da lei e que com a lei tinham determinado, e tudo nós devemos fazer por amor nós fazemos e por amor nós não fazemos, é por amor. Então eu tive que me retratar diante da igreja que eu pastoreava. E disse: irmãos, há aqui uma coisa que está errada. Porque nós fizemos isto com sinceridade do coração, mas eu não posso continuar mais a ensinar uma coisa com a qual eu não concordo. E vocês façam o que vocês entenderem dentro do vosso coração. A renda da igreja vai continuar a ser paga, as despesas vão continuar a serem pagas, mas eu não posso me deitar
a pensar que vos ocultei uma verdade que para mim acho que é verdade. Amém. Amém. E foi nisto a um colega meu. E ele deu-me razão. Mas ele disse, pá, mas eu não tenho coragem de falar essa igreja. Exatamente por causa dos números. Que ele pensou logo, isto vai baixar as ofertas. Os irmãos vão ficar todos contentes. Até porque também trazia o dízimo com um mau propósito. Exatamente. Percebe como é que nós vemos o Evangelho? Você, olha, hoje já estou a ficar assustado. O único que estou a dizer, estou cá sozinho, não é? Olha, agora hoje estou a começar a ficar assustado. Eu acho que vocês estão a dizer que eu pido. Meio um quarto está a terminar. Estou a ficar um bocado assustado. Nós temos muito desejo no nosso coração de abrir novos trabalhos. O Eurico tem falado sobre o Montijo e eu acho que sim, que o Montijo, ao estar no coração dele, e nós, é assim, vocês têm uma história com o Montijo. Essa história não passou por mim, obviamente, de uma forma direta. Mas acaba por ter que passar por mim agora também. Quando digo ter que passar, não é uma forma obrigatória, é pelo desejo urgente de nós socorrermos vidas. Irmãos, quem diz Montijo diz outros lados. Nós não podemos fazer tudo. E vocês que estão aqui a ouvir-me não podem olhar nem para a vossa condição social, nem para a vossa idade. Não podem. Vocês saindo daqui são missionários. Amém. Missionários. Amém. Dentro de vocês vai todo o poder que criou os céus e a terra. Aleluia. Vocês são missionários. A igreja não pode perder esta visão. Aleluia. Nós não podemos nos tornar naquilo que nós lemos agora em Juízes. E vamos remar contra esta maré. Amém. Vamos na correnteza do Rio do Espírito Santo. Vamos, continuando a pregar o Evangelho. É com tristeza que eu hoje vou ao YouTube e vou ver uma mensagem de um amigo, de um colega meu, e ouço-o a pregar. É com tristeza, eu fico triste pelas palavras que lhe saem da boca. Porque não é a Bíblia. E ele já era crente quando eu cheguei à igreja. Não é a Bíblia. E eles não aceitam. Alguns deixaram de contactar comigo pelas coisas que eu tenho escrito, quer no Facebook, quer lá no blogzinho, eles vão lá ler, este tipo não interessa. Outros falam liderança quando nunca lideraram coisíssima nenhuma. Falam de uma liderança inexistente. Percebe? Isto mexe comigo, mexe com ele, para mim é complicado. Dá-me uma sensação de mal-estar. Porque olhamos para a igreja e também não queremos baixar os braços e dizer assim, olha, cada qual que se governe, vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para a nossa família, porque também sabemos que não é assim. Isto não é o Cristo da Bíblia. Irmãos, eu sei que dá muita vontade, e o Apocalipse nos indica, Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus, é o que nós desejamos. Porque às vezes vê-se tanta miséria a todos os níveis, que nós já desejamos mas só ele é que sabe quando é que vem. E o que é que nós vamos fazer até ele vir? Vamos continuar no ramo-ramo? Vamos continuar nos adaptando às circunstâncias? Não. Não, irmãos. Não. Vamos continuando a pregar a palavra. Amém. Pregar a palavra, e pregar a palavra não é que ao domingo aqui, também é pregar a palavra. Mas também é lá fora, com os serviços, há bocadinho usou o exemplo da Dorcas. Seja como for, aquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer, façamos. Façamos por amor a Cristo. Servir a Deus tanto é aqui como é lá fora. Até mais lá fora. Nós não vamos iniciar a semana amanhã, já iniciamos hoje. Amanhã, terça, quarta, quinta e sexta são oportunidades que nós temos. E nunca sabemos quem é que vem à nossa vida. Que pessoas com as quais nós contactamos. As pessoas estão desesperadas. Eu tenho uma colega minha de trabalho que está desesperadíssima com o filho porque o miúdo com 9 anos entrou numa depressão, não abre a boca.
um excelente aluno, de repente entrou nesta depressão profundíssima. E já há algum tempo nós temos vindo a conversar. E vamos entrando, nós vamos entrando até não nos deixam entrar. Mas vamos entrando, vamos levando. Vamos levando a luz. Onde há trevas. Você sabe porque é que as trevas existem? Porque há ausência de luz. As trevas não podem terminar com a luz, a não ser que esta se vá embora. Mas aparecendo a luz, as trevas obrigatoriamente terão de desaparecer. E há tanto coração a sofrer. Pois não, eu sei que a sua vida também não está, como eu ia dizer, na perfeição, como a minha não está, como a dos pastores não estão. Não está. Mas estamos no caminho. Percebe? Nós estamos no caminho. Nós não vamos para o caminho, nós já lá estamos. Perdoem-me o avançar da hora, mas esta também é a hora. Esta é a hora. Irmãos, esta é a hora. Eu olho para os meus filhos e a minha vida não pode depender dos meus filhos. O meu coração está ali se há alguma coisa de errado a acontecer com eles. O meu coração é rasgado, é dilacerado como os vossos. O que eu mais desejo como pai e como homem de Deus que há muitos anos que sou, é que todos eles servissem a Deus onde quer que estivessem. Fossem uma planta que pudesse ser fruta e bênção para aqueles que os rodeiam. Eu desejo isso. Mas se eles não quiserem, por algum motivo, eles vão seguir o coração deles. Mas isso não pode impedir a mim de parar. Amém. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Olha, irmãos, eu já perdi tanto por servir a Deus. Tanto. Mas o meu tanto, o que é comparado com o amor de Cristo? Nós às vezes somos tão mesquinhos connosco próprios. Eu até dentes perdi em Angola. Até saúde perdi. E ela deixando ficar a vida. Houve tanta coisa que mexeu comigo. Mas se eu pudesse voltar atrás, faria tudo na mesma. Glória a Jesus. Por amor nós fazemos. E por amor nós mudamos. E por amor nós nos arrependemos. Tudo é por amor. Eu sei que às vezes não me apetece amar. Eu sei que às vezes eu olho para aquele tipo, para caramba, e... percebe? Eu sei. Mas também sei que o mesmo amor que Deus tem por mim tem por Ele. Nós às vezes partilhamos isso e quando nós estamos a falar sobre algum assunto em que envolve uma pessoa que é irresistível, que é um artista, nós dizemos, pois é, mas o mesmo amor que Ele tem por nós, tem por Ele. E isto tem que nos quebrar. Aleluia. Se nós não vamos, se não vamos pela justiça própria. Vamos pela justiça própria. Deus está a precisar de músicos. Quando Deus está a precisar, irmãos, é neste movimento, é neste mover. Nós temos músicos aqui. E vocês já viram como eles tocam bem, como eles são uma bênção, se esforçam por estar aqui. Não é fácil estes homens e estas mulheres deixarem também as vidas privadas para terem ensaios para isto, para aquilo e para aquilo outro. Vocês a mesma coisa. Todos nós estamos a dar de nós. E vamos dar mais de nós. Porque Deus nos está a pedir. Até onde é que eu vou arranjar a saúde? Deus nos vai dando saúde. Deus nos vai dando mais uma pinga de gasolina para o carro. Mas vamos avançando. A farinha se não acabará. E o azeite não faltará. Deus saberá como fazer. Eu tenho que partilhar isto com Ele de certas dificuldades. Se nós temos tido dificuldades, e no outro dia estávamos a passar isto para os filhos, de que as dificuldades que estão à nossa frente e as vitórias. E olhamos para o passado. O que é que nós temos vencido? O rastro que nós temos deixado. É para a glória a Deus. Glória a Deus. Eu, se entro num supermercado à procura de algum dinheiro no bolso para comprar alguma coisa, estou triste. É porque a fé, é porque isto, é porque aquilo. Não! Que oportunidade para me rir! Isto é loucura? Claro que é! É o que Paulo diz. Isto é loucura para os sábios deste mundo. Mas para nós é o poder de Deus. Mas para nós é o poder de Deus. Então vou-me rir só com o dinheiro no bolso. Amém. Isso é, vocês podem dizer, isso é fácil para se dizer. Cada um sabe. Exatamente.
Irmãos, mas isso não nos pode impedir de abrir Amém. uma casa no Montijo. Amém. Amém. Não nos pode impedir de abrir mais grupos familiares. Para abrir os familiares, o pastor da igreja precisa de homens e mulheres que tenham um coração pastoral. Que tenham um coração que se doa com as almas. Um coração que tenha paciência. Tenha paciência. E há muito boa gente com falta de paciência a querer ser líder ou pastor. Não pode ser. E sabe como é que a paciência é adquirida, como a Bíblia ensina? É pela tribulação. Quer mais paciência? Venha a tribulação. Ninguém quer a tribulação. Pronto. Vamos pôr de pé, por favor. Este é um discurso otimista. Estão todos felizes e contentes, certo? Ai, vai. Pode ser que eu consiga escapar deste. Me diga, Maria. Depois ele vai puxar as orelhas. Olha o almoço. Eu estou muito grato, quer eu, quer a Sandra, como a minha família, pela forma como nós somos recebidos aqui. E houve uma empatia que nos ligou e que e é para a vida. Amém. E é para a vida. Amém. E vou conhecendo os irmãos. E há pouco tempo, coisa daqui a 2 meses, que o Paulo chegou com a família, não foi para aí. Nós vamos conhecendo também e vamos nos adquirindo, sabe? Tudo é enriquecimento. É? Isto nos torna ricos. Isto sim nos torna ricos. Nos torna ricos. Porque nós vamos conhecendo estes amores, que são amores sadios. E isto era a recompensa de Paulo e dos outros. Tudo é rico. Esta é a nossa riqueza. Irmãos, esta é a nossa riqueza. E eu gostaria cada vez mais que vocês também sentissem isso. Que olhassem uns para os outros e vissem a riqueza que está à vossa volta. Que está dentro de vocês. E que, sabem, que com este coração nós vamos ganhando almas para Cristo. Não almas para um serviço religioso. Não almas para a religião, mas almas para Cristo. Amém? Daqui, você já imaginou estes pequeninos que estão aqui? Vão assistindo a tudo isto, que eles são uma gracinha. Mas temos ali discípulos que estamos a formar, não é? Discípulos não nossos, mas de Cristo. De Cristo. Vamos orar? Vamos? Então digam assim comigo: Pai querido, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me conforme tu quiseres, da minha pessoa e da minha casa. Oramos pelo Montijo. Oh Senhor, oramos por um mover do Espírito. Senhor, Tu nos dás a visão, nos dás a tua visão. Toca em todos os corações que estão feridos, magoados, e trá-los até nós. E usa-te de nós para sermos instrumentos de bênção e cura na vida dessas pessoas. Abre os olhos aos cegos, aqueles que não conseguem ver, que estão cegos completamente. Desperta-os, Senhor. Acorda-os para a realidade da tua palavra e do teu coração. Que a palavra de Deus se faça luz, que haja fome pela palavra naquilo que se chama igreja, em tanto sítio. Em nome de Jesus, oramos pelos pastores que estão cansados, que estão esgotados. Dê-lhes socorro para eles e para as suas famílias e refresca a visão e o coração deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.